Gravação 3, 2, 1, gravando. E o Lagoinha GC já começou nessa mesa maravilhosa, como todo o programa, e nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, um pastor, um amigo, alguém que é fruto de GC, ele vai contar um pouco mais. Prazer receber você aqui, Luciano. Luciano, que é pastor da Lagoinha Industrial e de outras lagoinhas também, porque Deus tem usado ele poderosamente aqui em Lagoinha. E ele é um pastor de área, coordena vários GCs, está na visão da nossa igreja já há algum tempo. Eu queria que você contasse um pouco, Luciano, um pouco, antes de falar do seu trabalho, vamos dizer assim, com o GC, conta um pouco da sua história. Você estava me dizendo aqui, antes de começar, que você é fruto de GC, né? Fruto de um pequeno grupo, sua vida foi transformada. Conta um pouco pra gente. Pastor, perdão, eu comecei com um GC no bairro Amazonas, é um bairro ao lado do bairro industrial, onde a líder na época era Vaíta. E essa mulher cuidou muito bem, sabe, de mim, da minha família, minha esposa Luciana, nossa filha Vanessa. E nós chegamos lá sem conhecimento nenhum, porque eu não era evangélico. Eu não conhecia nada, não tinha visão nenhuma do evangelismo. Aliás, eu era meio que anticrente, sabe? Assim, eu não gostava de crente, não. Eu passava e aqueles crentes do terno bonito, eu pegava o extintor de incêndio. Eu era meio anticrente. E essa mulher, ela era a líder da célula, ela começou a cuidar de mim, da minha família, e esse cuidado eu nunca tinha tido. Te constrangiu? Me constrangiu. Eu nunca tinha visto um lugar, umas pessoas que tivessem tamanha comunhão e tamanho cuidado pelas pessoas. Eu achava que a igreja ia cuidar, mas a igreja, ela cuida com os pequenos grupos. Eu aceito, obrigado. E foi lá, com essa líder Vaíta, que começou a nossa história. A partir daí eu dei espaço, né? E aí eu ofereci a minha casa para poder ter uma célula. Ela me explicou a respeito da multiplicação e aí eu fui ser anfitrião. E aí a Cláudia foi liderar na minha casa, que era líder em treinamento dela. E aí o GC na minha casa começou. Quando foi multiplicar o da minha casa, aí eu assumi como líder na minha casa. Isso em qual ano, Luciano? Isso em 2010, final de 2010. E aí, com 6 meses, eu já tinha multiplicado a minha célula 3 vezes. Com 1 ano eu já tinha multiplicado 5, e aí eu já era supervisor de célula. Em 1 ano de célula eu já me tornei supervisor. Glória a Deus. E aí eu fui só trabalhando, e nós fomos crescendo no bairro industrial, implantando, não tinha ainda a Lagoinha, nós éramos vinculados à sede, até que o pastor Márcio pediu para abrir os núcleos ainda na época, e o meu pastor líder era o pastor Cláudio Barbosa. Sim. E aí ele abriu um núcleo no bairro Céu Azul. E aí eu fui para o Céu Azul. Nessa de eu ir para o Céu Azul, nós infelizmente precisamos fechar algumas células. Eu fiquei muito triste com isso. Porque quando você fecha um GC, o meu coração fecha. E aí nós fechamos, eu fui para o Céu Azul e lá nós abrimos bastante GCs. Até que veio a oportunidade de abrir a Lagoinha Industrial. Voltei para o Industrial e aí abrimos GCs no Industrial. E hoje, para a honra e glória do Senhor, o Industrial está repleto de células, assim como Ibirité está repleto de células não, GC, deixa eu consertar aí, nossos grupos de crescimento. E as pessoas têm se sentido cuidadas, porque aquilo que fizeram comigo é o meu desejo que nós façamos com os outros. E tenho passado isso para o superintendente, assim como para os supervisores, os líderes. Nós fazemos macrocélula, você já foi lá levar a palavra para nós, da macrocélula da Lagoinha Industrial. Nós temos uma por semestre. E nós temos trabalhado para esse grupo de crescimento ser grande mesmo, sabe? E acolher muitas pessoas, porque, como disse o pastor Márcio, o cuidado é na célula. Sim. Se tem algo que você não tem dificuldade é de multiplicar. Até a sua história inicial é muito parecida com a minha em relação a mergulhar na visão. Quando eu abri meu primeiro pequeno grupo, também as multiplicações foram consequência, obviamente, né, a visão que Deus nos deu de fazer discípulos para Ele, para a glória dele, enfim. Mas tem muita gente que está nos assistindo e até mesmo eu, como um pastor também em Lagoinha,
existe um conceito em Lagoinha do Luciano ser muito frutífero, Luciano, né, ser um multiplicador, ser um cara muito intencional na visão. O que você, eu não quero dizer segredo, porque não existe receita, mas há alguns conselhos que você dá para líderes, até mesmo para pastores que estão nos assistindo, sobre multiplicar, sobre de fato ser relevante. Por exemplo, você está lá no industrial, são tantos GCs abertos. Eu me lembro que eu fui pregar lá na Lagoinha, um fenômeno, uma coisa maravilhosa, um povo feliz, alegre, porque não é só também sobre número de pessoas, é alegria de vida, é um povo alicerçado, é um povo fiel, as pessoas dentro da igreja que vieram por meio de um pequeno grupo, elas são diferenciadas, elas abraçam, sol ou chuva, elas estão no culto. Dá alguns conselhos aí assim para você que tem muito sucesso assim nessa multiplicação. Eu louvo a Deus por tudo isso, porque primeiramente, obviamente, né, a graça dele sobre a nossa vida. Sim, claro. Mas talvez um dos segredos é a equipe, sabe? É fazer discípulo, é discipulado. E o outro ponto é nos colocar no lugar do outro. Eu sempre me coloquei no lugar do outro. Então, por exemplo, alguma estratégia nos nossos GCs. Eu desde sempre fui anfitrião, eu sempre abri minha casa. Então, sempre tem célula na minha casa, sempre tem os GCs na minha casa de juventude, infantil e também dos adultos, que é a mista. Eu gosto de receber pessoas na minha casa, eu gosto de tratar bem. Da mesma forma que eu gosto de ser tratado, eu gosto de tratar as pessoas. Sim. Então, sou muito obediente à visão. Quando o pastor Márcio colocou para a gente fazer o lanche no início, porque pode ser que alguém venha, né, direto do trabalho e está com fome, então eu sempre me coloco no lugar do outro. Então, por exemplo, eu sei que eu vou falar algo aqui que de repente pode soar estranho, mas é algo que eu coloco para os meus supervisores e superintendentes, assim, gente, cuidado, né, com a forma que vocês tratam o visitante, porque às vezes o visitante, ele está ali, ele não está à vontade. Ele foi ali apenas para saber o que. Tem gente que às vezes não gosta de ir na igreja, mas você chama ele para ir na sua casa numa reunião, ele vai. Então a gente precisa saber tratar, nos colocar no lugar dessa pessoa. Como seria a minha visão se eu tivesse ido a primeira vez num lugar onde vai falar de Jesus? Sim. Né? Então é saber conversar com as pessoas, é saber colocar o evangelho para as pessoas de uma forma mais branda e tranquila, para elas se sentir à vontade. Na minha casa as pessoas se sentem à vontade. Eu não estou dizendo que todos têm que fazer isso, mas na minha casa, por exemplo, os irmãos, a gente criou um vínculo tão grande que a minha geladeira, qualquer um vai lá e abre. Você deu essa liberdade. A liberdade, então, porque eu gostaria de ter essa liberdade, eu dou essa liberdade. E com isso, eu vou me aproximando das pessoas, é a proximidade. Nós vamos criando uma amizade e eu vou dando oportunidade. Talvez no GC o que menos fala é o líder. É dar oportunidade, porque no culto a pessoa... Não ser centralista. Isso, né? A pessoa no culto, ela não tem como levantar e falar, pastor, deixa eu dar minha opinião a respeito disso, ou me responde um questionamento. E na célula é dado essa oportunidade. Então, quando você dá a oportunidade, você começa a ver as pessoas, o potencial de cada um. E aí você vai delegando também. O delegar é muito importante. Sim. Pedir às pessoas ajuda, né? Nós não somos donos da verdade, nós somos pastores, mas não somos donos da verdade. Então, que as pessoas nos ajudem. Então, delegar funções dentro do GC para cada um, e você vai descobrindo ali talentos e eles vão crescendo naturalmente. Sim. Vem um crescimento natural. É como eu já ouvi algumas pregações de pastores dizer que a árvore ela não faz força para ter um fruto, é natural. Então, o que precisa é adubar, aguar e cuidar. Se você cuida, o fruto vem como... É o que a Bíblia... Abrir o lar para fazer um culto na sua casa, né, é muito interessante. Eu desde sempre tive célula na minha casa. Nesse tempo agora, eu estou fazendo uma reforma na minha casa, eu estou aproveitando para visitar todas as células. Eu chego, o pessoal fala assim, nossa, o pastor veio na minha célula, ficam admirados porque o pastor foi. Nós precisamos de estar próximos, dar essa liberdade, porque a finalidade é o cuidado. E às vezes nós, pastores, não temos como cuidar diretamente de todos. Por isso a importância do GC, dos líderes, dos anfitriões, dos secretários, dos supervisores, porque cuidam, né, dessas pessoas mais de perto. Então, Sim. Se você quer ser cuidado mais de perto, você precisa estar no GC. Sim.
Porque às vezes o pastor ele tem uma agenda, né? Às vezes cheia. Mas se você está no GC, você tem um líder que vai cuidar de você, que vai caminhar com você. Então é por isso que nós precisamos estar inserido em GC. Porque GC é um cuidado de perto, né? Daquele líder ali. Ah, mas ele é um líder, ele não é um pastor. Ele é um pastor sim, todo aquele que cuida de ovelha é pastor. Sim. Nós apenas temos um título diferente, né? Mas todo líder de célula é um pastor, todo supervisor, ele é um pastor. As igrejas de Lagoinha agora, são todas frutos de pequeno grupo, eram líderes de pequeno grupo. Você fala isso nas reuniões, que as igrejas hoje, mundo afora, quem estão à frente dessas igrejas são ex-supervisores, ex-líderes de célula, então são pastores. Então se você está fora de um GC, procura um GC no seu bairro, liga para a secretaria da igreja que ela vai informar um GC próximo da sua casa. Se você estiver na região do Industrial de Birité, pode me ligar, pode procurar na Lagoa Industrial, meu número está lá, que nós vamos abrir, quem sabe, um culto na sua casa. O GC na sua casa é mais do que uma reunião, é um culto, né, a Deus na sua casa. Então, que você possa participar de um GC. Glória a Deus. E é isso aí, pessoal. Esse programa é para inspirar você, como o pastor Luciano disse aqui, a participar, ser parte dessa visão, que não é um método, é uma visão bíblica de cuidado, de discipulado, de influência, de alcance e, acima de tudo, de transformação por causa do Evangelho. É isso aí, obrigado, Luciano. Amém. Prazerão a gente estar junto nessa mesma missão. É um prazer. E que você continue aí sendo abençoado por meio desse programa. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe.